Eu convido você ainda a ficar de pé. Enquanto orávamos, o Senhor me dava a visualização da pomba do Espírito Santo nesse lugar. E ela pousava sobre os corações e muitas águas corriam nesse lugar. Então eu te convido, meu irmão, com a mesma unção, com a mesma autoridade que vocês estavam orando nesse instante, continue orando. Aqueles que oram em língua, entoe um cântico em língua, uma oração em línguas. Se você não ora em línguas, proclame o nome de Jesus. Vai falando Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, queremos viver a alegria da Páscoa, Senhor. Queremos viver a liberdade no Espírito, Senhor Jesus. Quebra todas as cadeias, Senhor Jesus. Quebra todas as correntes, Senhor Jesus. Que essa oração, Senhor Jesus, em língua, Senhor Jesus, seja oração, Jesus, na qual aconteça a libertação, na qual aconteça a tua cura, Senhor Jesus. Inflama os corações, Senhor. Inflama os corações, Senhor, com o teu amor, Jesus. Com a alegria da ressurreição, Senhor Jesus. Com a alegria, Senhor, da tua ressurreição, Senhor. O Senhor já tira um grande cansaço desse lugar. Você que chegou aqui exausto, o Senhor já está tirando esse cansaço que pesa sobre os seus ombros. Essa noite vai ser uma noite de muitas graças, meus irmãos. A grande liberdade do Espírito Santo nesse lugar. Enquanto orávamos agora, já havia correntes caindo. O Espírito Santo já está agindo com liberdade nesse lugar. Creia que o Espírito Santo já está trabalhando, meu irmão, no seu coração. Que o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. Creia na ação desse Espírito Santo. Como o irmão falava, grupo de oração é isso. É batismo do Espírito. É mover do Espírito Santo. É ver os dons do Espírito Santo em nós. Pode se assentar. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Rogério Leal. Sou missionário da comunidade missionária Escravos do Amor. Há 2 anos eu dedico toda a minha vida à obra, à comunidade missionária Escravos do Amor. Estou hoje com o meu irmão Edilson, também o irmão da comunidade que está sentado lá no fundo. E hoje o Senhor me convidou a estar aqui para trazer a Santa Palavra, com todo amor, com toda dedicação e com todo carinho. Desde já eu quero consagrar essa pregação, todo esse momento ao Imaculado Coração de Maria, colocar nas mãos da Virgem Santíssima, para que ela já está intercedendo, mas que esteja intercedendo a cada instante, a cada palavra proclamada nesse lugar, a cada palavra pronunciada nesse lugar. O tema que me foi proposto para o dia de hoje: fé e conversão. Enquanto eu estava ali no fundo, o que o Senhor colocava no meu coração era o seguinte: fé, um dom; conversão,
uma graça. A fé é um dom no qual recebemos no nosso batismo. Quem aqui tem o sacramento do batismo? Todos, né? Então você tem o dom da fé. Porque através das mãos sacerdotais no dia do seu batismo foi infuso o dom da fé em você. Você tem o dom da fé. Seja feliz por isso. Alegre-se por isso. E a conversão é uma graça alcançada. Como o irmão falou, grupo de oração é batismo no Espírito. O que é o batismo no Espírito? A conversão. O verdadeiro batismo no Espírito faz você mudar de mentalidade, conversão, converter, mudar a trajetória. Esse é o verdadeiro batismo no Espírito, aquele na qual a pessoa muda. O batismo no Espírito, na qual você vem no grupo de oração, você vai no grupo de oração, a pessoa repousa, levanta do mesmo jeito, continua falando mal do pai, da mãe, do sacerdote, da igreja, dos irmãos de comunidade. Não existiu batismo no Espírito. Não existiu a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo faz acontecer algo dentro de nós, do interior, que emana para o exterior. Quem trouxe a santa palavra de Deus? Levante ela para cima e fala aleluia. Oh, glória a Deus. O povo aqui é bom de palavra, hein? Diz, ó. Está em Atos 2. Isso. Do versículo 37 ao 47. Versículo 37. Está depois do Evangelho de São João. Esses têm dificuldade para encontrar. Amém? Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungnidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda, com muitas outras palavras, exortava-os, dizendo: salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Palavra do Senhor. Aplauda a santa palavra do Senhor. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que traz salvação. Primeiramente, irmãos, é importante a gente entender a palavra. É importante a gente saber onde Pedro se encontrava aqui. E por que eles fizeram essa pergunta a Pedro? Perguntaram o que eles poderiam fazer. Esse momento que a gente acabou de sair da quaresma, entramos nesse tempo pascal, é um momento muito propício para esse tema de conversão. Porque Pedro já
já tinha passado pela quaresma dele nesse momento. Pedro já tinha passado até pelo Pentecostes, porque quando Pedro deu esse discurso no início, que inicia no versículo 14 do capítulo 2, Pedro tinha acabado de sair da sala do Pentecostes. Ou seja, Pedro viveu ali sua quaresma, onde Pedro negou o Senhor na quaresma por 3 vezes, onde Pedro fugiu da cruz do Senhor, onde Pedro ali quis voltar à vida velha. Jesus foi lá, trouxe Pedro de volta após a sua ressurreição, e Pedro ali uniu-se aos outros apóstolos, ele como o pastor da igreja, ele como o primeiro papa da Santa Igreja, ali junto com os apóstolos e Nossa Senhora, durante 50 dias, que é esse tempo pascal que a gente está vivendo agora. Domingo foi o dia da Páscoa, e começa o tempo pascal, que é 50 dias até o dia de Pentecostes. Pedro já tinha passado por todo esse tempo, todos os dias ali unânimes em oração, todos os dias ali Pedro e os apóstolos na sala do cenáculo, e a Virgem Maria junto com eles orando, pedindo a promessa do alto, aquilo que Jesus tinha prometido, aquele que Jesus tinha falado: olha, eu vou, mas o Pai não vos deixará órfãos, Ele enviará o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, que vos dará força, para que vós sejam minhas testemunhas. Então eles estavam pedindo ali a promessa do Pai, a promessa que Jesus tinha feito a eles. Pedro já tinha passado por esse momento, mas foi 50 dias de oração, 50 dias na sala do cenáculo, orando com a Virgem Maria, para acontecer o Pentecostes, que se encontra em Atos 2. Em Atos 2 vai dizer que ali aconteceu o Pentecostes, que a Virgem Maria estava junto com eles, mas foi 50 dias de oração, para acontecer ali o Pentecostes. O primeiro ponto importante já para iniciar aqui, quando a gente quer conversão, tanto minha, quanto do meu irmão, quanto do meu filho, de um amigo, de qualquer outra pessoa, precisa de oração, de perseverança. Não é você vir um dia no grupo de oração e já querer que tudo esteja mudado. Não é assim. Os apóstolos perseveraram 50 dias em oração. Então a gente precisa perseverar, precisa caminhar, precisa estar em oração. O primeiro ponto, o primeiro passo é esse. Pedro fez isso. Depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, que estava cheio do Espírito Santo, aí onde Pedro começa o discurso, onde Pedro começa a falar: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, esse é o Filho de Deus. Pedro começa a falar sobre a salvação, Pedro começa a falar sobre Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu olho aqui para a pessoa de Pedro, pregando para aquela multidão, eu vejo ali o primeiro Papa da igreja pregando para os filhos da igreja. Eu vejo ali o nosso primeiro Papa pregando sobre a salvação, pregando ali para eles se converterem, para eles mudarem de vida. Ou seja, a primeira pregação do Papa da Igreja Católica já foi uma pregação querigmática, já foi uma pregação na qual anunciava a boa nova, chamando o povo a uma conversão, chamando ao povo a mudança de vida. Falava ali da salvação, do Cristo que tinha morrido e ressuscitado ao 3º dia. Quando eu olho a figura de Pedro, e você também como católico apostólico romano, tem que ver a figura do Papa. É o primeiro Papa pregando para os fiéis. Amém? E Pedro ali prega para aquelas pessoas, para aquela multidão. Agora, um ponto importante: aquelas pessoas ouviram. Aquelas pessoas pararam para ouvir. Para acontecer assim a conversão que veio acontecer lá na frente, a primeira coisa eles ouviram. E é o que a gente tem que tomar como exemplo. Nós muitas vezes estamos na igreja, mas não estamos prestando atenção naquilo que o pregador está falando, naquilo que o padre está falando na homilia. Talvez estamos pensando em coisas que ficaram lá em casa. Talvez eu estou pensando no meu papagaio, no meu filho, na cozinha que ficou bagunçada, na janta que eu não preparei. E a gente acaba não ouvindo a palavra de Deus. Estamos ali de corpo presente, mas a alma, o espírito está longe, os pensamentos estão longe, só está o corpo. Precisam ouvir. Eu imagino aquela multidão olhando para Pedro, Pedro cheio do Espírito Santo, porque a palavra vai dizer que foram mais de 3.000 adeptos só naquele dia. E aquelas pessoas olhando, e Pedro cheio do Espírito Santo, e tome palavra, como São Paulo vai dizer, uma espada de 2 gumes que cortava de um lado e de outro. E São Pedro toma palavra, remissão de pecados, salvação, conversão.
e São Pedro não cessava, pregava, e aquele povo ouvia, aquele povo escutava, aquele povo queria, aquilo era gostoso de se ouvir, e eles ouviam e diziam: mas nós crucificamos o Filho de Deus. Começou ali a cair as escamas dos olhos dele. Nossa, o Jesus que a gente crucificou, o Jesus que a gente condenou, era realmente o Filho de Deus, era realmente o Filho de Deus. Eles abriram o coração. Segundo ponto, eles ouviram e abriram o coração. Talvez o padre está aqui, o pregador está aqui, está falando sobre renuncia ao pecado, renuncia ao espiritismo, renuncia ao mundo, renuncia a X, renuncia a Y, seu coração fechado. Quem é ele para falar isso? Coração fechado, como uma pedra, e não se abre a conversão, não se abre a conversão. O pregador está exortando em nome de Deus, o pregador está falando, mas o coração fechado, às vezes sufocado, como vai dizer no primeiro tema do seminário do Espírito Semeador, onde tinha espinhos, em alguns lugares era pedregulho, em outros lugares a terra era rasa, e o coração ali fechado, e não acolhe a palavra de Deus, não acolhe aquilo que vem de Deus, e não existe conversão. Por isso que às vezes a pessoa caminha 50 anos na igreja, está há 30 anos caminhando no grupo de oração, iniciou com a renovação carismática, vai em nova comunidade, vem na missa todos os domingos, mas não muda. Não muda. Não se abre a conversão, continua a mesma coisa. Às vezes vem, mas na sua casa é a mesma coisa, com seus amigos no trabalho é a mesma coisa. Por quê? Porque não abre-se a conversão. Terceiro ponto, onde entra em um ponto do tema de hoje, aquelas pessoas acreditaram naquilo que estava sendo falado por Pedro, pelo nosso Papa. Eles acreditaram, ou seja, eles tiveram fé. Nossa, eu creio que se eu creio em Jesus Cristo, os meus pecados serão perdoados. Eles acreditaram. Você precisa acreditar. Você precisa. Aqui já foi pregado sobre o amor de Deus no segundo tema. Você precisa tomar posse. Eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Já foi falado sobre salvação. Nossa salvação é para mim. A salvação é para os meus. A salvação é para a minha casa. Entende? É um processo. A conversão passa por um processo. Eu preciso acreditar, ter fé, esse dom que está dentro de você. Quando acontece o batismo no Espírito, esse dom que está dentro de nós, ele está como uma chama, mas ele está bem fraco, ele está bem fraquinho. Quando acontece o batismo no Espírito, ela vai dizer, onde acontece o primeiro amor. Quem já passou aqui pela experiência do primeiro amor, quando recebeu o batismo no Espírito, sabe do que eu estou falando. Quer converter o mundo junto, né, irmão? Onde tem retiro eu estou, onde tem grupo de oração eu estou, é Santa Missa, é Rosário, a pessoa explode, uma chama fumegante que acende aqui dentro, é o dom da fé que se inflama dentro de nós, aquilo que nós recebemos no nosso batismo, mas que está apagado. Ele quer mais, ele quer um fogo devorador, né? Um fogo devorador, é como a sarça ardente, queima, mas não se consome. É como a Virgem Maria, cheia do Espírito Santo, a prefiguração da sarça ardente. Aquela que não se consome de tanto amor, cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. A mulher se consome de amor por Deus. A gente precisa nesse passo acreditar, ter fé. Aquelas pessoas acreditaram. Eu acredito no que esse cara está. Eu creio que o Pedro era barbudo, né? Esse barbudo está falando, eu acredito nele, eu quero. Aí chega lá diante de Pedro e dos apóstolos, o que é que eu devo fazer? Ou seja, o coração já tinha sido tocado, eles tinham dado um passo ali, eles quiseram. Pedro falou que eles precisavam se arrepender. Olha outro passo aí, como é que existe conversão se não existe arrependimento? Não existe. A conversão precisa passar pelo arrependimento. Como é que eu me digo uma pessoa batizada no Espírito, mas eu não passo pelo processo do arrependimento? Eu não quero perdoar, não quero me arrepender. Não, eu fui no Espiritismo, mas não tem problema não. Lá de uma imagem de Nossa Senhora, que problema tem?
Não, faltei na missa no domingo, mas eu estava com minha família, fui no churrasco com eles. Que problema tem? A pessoa não se arrepende de nada. A conversão precisa passar pelo arrependimento. Pelo arrependimento. Como é que eu machuco o meu próximo? Eu machuco meu irmão de comunidade. Eu chamo meu pai de cavalo e a minha irmã não me arrepende de nada disso. Eu sou convertido. Eu vou à igreja. Eu estou no grupo de oração toda quinta-feira. A conversão precisa passar por esse passo do arrependimento. Por isso que a nossa igreja é tão rica na vida dos santos. Olha para a vida dos santos que passaram por esse processo. Olha para Santo Agostinho. Santo Agostinho, Santa Mônica passou 30 anos rezando pela conversão do filho. E aquele homem se converteu e se arrependeu. Existe uma história de Santo Agostinho, que Santo Agostinho era mulherengo. E Santo Agostinho vinha na praça lá de Milão, e uma mulher começou a falar: Agostinho, Agostinho, uma mulher da época que ele era mulherengo. E Agostinho, arrependido de tudo que ele tinha feito, Agostinho não queria mais aquela vida para ele. Agostinho começou a andar rápido aquela mulher. Agostinho, Agostinho, e Agostinho andando rápido. Santo Agostinho entra dentro da igreja, cai de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, e aquela mulher toca no ombro dele e fala: Agostinho, eu sou aquela, você não lembra? Agostinho olha para trás, cheio do Espírito Santo, devorado pelo amor de Deus, fala: mas eu não sou mais aquele. Aquela mulher vira as costas e volta para trás. Aplaudam a Deus, aplaudam a Deus. Glória a Deus nessa altura. Isso é conversão. É se arrepender. É arrepender-se. E como eu falava, a conversão é você mudar de trajetória. Eu vou nessa trajetória aqui, eu faço isso. Eu faço uma conversão porque não dá mais. Eu venho no grupo de oração, eu estou vivendo uma vida totalmente errada. Eu recebo o batismo no Espírito, eu mudo de direção. A vida velha, ela tem que ser crucificada. A vida velha, ela tem que ficar para trás. Tem que nascer um homem novo, o servo de Deus. O dom da fé tem que inflamar dentro de você, e o servo de Deus tem que nascer, renascer, na verdade, porque ele está dentro de você. É preciso crucificar as suas, porque se a gente, irmãos, for fazer as nossas vontades, a gente não se converte nunca. Porque a nossa carne, ela quer tudo, mas não é os desejos que é senhor do homem, é o homem que é senhor dos desejos. Irmãos, se a gente se deixar dominar pelos nossos desejos, eu não vou querer rezar, eu vou querer estar dormindo, eu vou querer estar comendo o dia todo, por isso que eu já estou gordinho. Não vou querer mudar, é preciso ter essa mentalidade que eu preciso mudar de direção. Por isso, quando eu falava, Senhor, conversão, fé e conversão, aí me veio características de uma pessoa convertida. A primeira característica de uma pessoa convertida é essa que eu estou acabando de falar. A pessoa convertida, ela rompe com o mundo e com o pecado. O termo pecado já foi. Ela rompe com o mundo e com o pecado. Uma pessoa convertida, por quê? Porque não tem mais sentido para mim. Ao invés de ir para o churrasco no domingo, eu vou para a Santa Missa. Ao invés de ir para o futebol, é Santa Missa. Ao invés de eu fazer o X que eu fazia isso. Agora, é diferente. Eu rompi com o pecado, irmãos. Na época do meu batismo no Espírito, da minha conversão, eu passava em frente ao bar para ir para a igreja. Quase todo dia eu estava lá. Eram todos meus amigos ainda eram, mas eu sabia que se eu entrasse ali, eu caía. E sabe aquele que foge do pecado, sabe aquele que foge da tentação do pecado. Os santos da igreja não vão dizer isso. Dom Bosco nos fala isso, que é necessário fugir do pecado para que você não caia. No gelo. Nas roseiras em Assis, o irmão falou interessante. Tem uma roseira em Assis que São Francisco, quando estava sentindo a tentação na carne,
ele pulou naquelas roseiras, todos os espinhos daquela roseira veio nele, e até hoje essa roseira está em Assis. E se você pega um galinho daquela roseira que até hoje está sem espinhos, e planta em outro lugar, outra vai nascer com espinhos, mas aquelas que saíram no corpo de São Francisco até hoje está presente lá em Assis, irmãos. É mística da nossa igreja, é mistério da nossa igreja. Só para não pecar, é necessário romper com o pecado. Não tem como característica de uma pessoa convertida, eu ser uma pessoa convertida, isso não refletir na minha vida. Como é que hoje eu venho na igreja católica, amanhã eu vou num passe lá no centro espírita, amanhã eu vou me consultar em tal vidente? Não existe. Não existe. O conteúdo na qual você assiste, aquilo que você ouve, as suas conversas com os seus amigos de trabalho. Para os homens, como é que eu me digo uma pessoa convertida? Estou aqui na igreja, mas quando eu estou lá com meus amigos de trabalho, na hora do almoço vai passando a mulher, eu falo, aí sim, hein? Não é característica de uma pessoa convertida, amigo. Segunda característica de uma pessoa convertida, na qual, ali na capela, enquanto eu ia colocando, vinha uma vida de oração e arrependimento contínuo. Porque a conversão não quer dizer que você não esteja sujeito a cair no pecado, mas o homem convertido que está firmado na oração, ele sabe que ele precisa ter uma vida de oração e arrependimento contínuo. Senão não existia confessionário, senão não existia sacramento da reconciliação, senão não existiria. É preciso essa vida de oração com o seu Senhor, porque você se converteu não por causa de algo, mas de alguém, de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Então aquela pessoa, você precisa estar em sintonia com aquela pessoa, você precisa ser amigo dessa pessoa. E como se conquista a amizade? Através da oração. Essas pessoas aqui, na qual São Pedro pregava, se você for olhar a continuidade de Atos 2, vai falar da primeira comunidade. Como que eles eram? Na fração do pão, eram fiéis à doutrina dos apóstolos, vendiam tudo e dividiam entre si para que ninguém passasse necessidade. Eram pessoas verdadeiramente convertidas. A conversão ela precisa refletir igual refletiu nessas pessoas. A nossa fé, como vai dizer São Tiago em sua carta, a fé sem obras ela é morta. Martim Lutero que inventou que só a fé é necessária, não precisa de obras, e fundou outra igreja. Mas não, a fé sem obras ela é morta. A conversão ela precisa ter um reflexo, como teve na vida desses homens aqui. Se você olhar aqui, o que eles faziam eram homens desapegados de tudo, homens desapegados do mundo e deles mesmos. Então essa vida de oração, existe um santo da igreja que vai dizer que uma alma em oração unida a Deus, o demônio teme como o próprio Deus. Porque você está unido a Deus, você está unido ao teu Senhor, então o demônio teme como o próprio Deus. O que era que sustentava os santos da igreja, o que era que sustentava as grandes pessoas de Deus na sua vida, na sua conversão diária, ali na sua vida de arrependimento? A oração. Não existe santo que não ora. Existe outro santo que fala: quem reza se salva, quem não reza se condena. Quem não reza se salva, quem não reza se condena. Porque não é Deus que condena ninguém, não somos nós mesmos que tomamos a decisão da condenação. Quando viramos as costas para Deus e optamos pelo pecado, optamos pelo mundo, optamos por aquilo que Deus pede para que não façamos, é nós mesmos. Então precisa ter essa vida de oração. O terceiro passo, se eu pegar aqui que eu anotei, como eu falava dessa leitura, vai dizer, quando eu coloquei o olhar nessa leitura, vai falar que eles perseveraram eles na doutrina dos apóstolos. Na hora meu coração respondeu: unidade e obediência à igreja. O bom católico, o católico convertido, eu estou pregando aqui para católico, não para protestante, ele precisa estar em unidade com a igreja, ele precisa estar obediente.
ser obediente à igreja. Eu desconfio de católico que não quer obedecer a doutrina da igreja, que não segue a sagrada tradição. Tudo está igual protestante, a palavra sim, veneramos a palavra, é importante, mas existe a sagrada tradição e o sagrado magistério, é um tripé que precisamos seguir. E a pessoa convertida, ela precisa entender isso, a obediência à igreja, a unidade à igreja, estar junto, ser igreja, ser igreja. Uma vez um padre me surpreendeu ao finalizar uma santa missa, e as pessoas estavam todas sentadas distantes assim, ele falou: me assusta essa postura de vocês. Por quê? Porque se somos comunidade, fica um em um canto, outro em outro, é para todos estar juntos, é comunidade, é igreja, é um só corpo, é corpo místico. Quando o padre falou aquelas sábias palavras, eu falei: realmente, ele falou: me assusta, porque a primeira comunidade, vocês estão vendo aqui, eles eram todos juntos, eram unidos, eram um só. E é isso que, quando passamos pelo processo da conversão, precisamos ter em mente essa unidade com a igreja, com a doutrina dos apóstolos, o que é aquilo que a Santa Igreja nos ensina, aquilo que a Santa Igreja nos orienta. Quantos não são os ensinamentos da Santa Igreja? Quantos não são? E hoje a gente vê fiéis desobedientes à igreja, próprios padres desobedientes à igreja, desobedientes ao bispo, desobedientes ao Papa. Precisa dessa obediência. Eles eram obedientes aos apóstolos, a obediência é necessária. São Francisco de Assis dizia: olha, o obediente não peca. São Francisco de Assis dizia: obedecer é mais seguro do que mandar. Certa vez São Francisco de Assis chegou no irmão dele e falou assim: olha, planta esse pé de alface cabeça para baixo. Ele falou: Francisco, mas não vai nascer ele de ponta cabeça. Francisco, eu não preciso de você aqui, eu não quero quem dê opinião, eu quero quem obedeça. A obediência é necessária. Às vezes existem certos párocos, sacerdotes que a gente fala: ele não passa. É sinal que Deus está falando: precisa rezar mais pela conversão do seu sacerdote. É sinal que Deus está olhando para você e dizer: olha, reza por ele, ora por ele, seja obediente. É sinal disso, irmãos, porque é a realidade que a gente encontra nas comunidades, nas paróquias. Mas necessário é rezar por esses homens. Quem ouviu aqui a história que o Papa Francisco contou da senhora que ia na missa todos os dias, só que ao final da missa, essa mulher falava de Deus e do mundo. O primeiro que entrava na lista dela era o sacerdote, era o pároco. Aí um dia essa mulher estava doente e mandou um recado para uma pessoa, né? Olha, fala para o padre vir trazer a comunhão, porque eu não estou podendo ir até a igreja. O padre falou assim: olha, com a língua que ela tem, ela coloca a língua para fora e vai chegar até aqui, eu dou a comunhão a ela. Aí o Papa Francisco começa a explicar, né, como devemos olhar com caridade para os nossos sacerdotes, aqueles que são sozinhos, aqueles que já estão de idade. Olhar com essa caridade. Isso é um coração convertido, precisa olhar para isso. Até mesmo dentro da sua família, no trabalho, se você não olha com caridade, com amor para as pessoas do seu trabalho, da sua família, não convive. E a pessoa convertida, ela precisa ter essa noção. Eu lembro que uma vez eu estava numa firma, a firma prestes a falir, as pessoas endividadas, os patrões endividados, e eu estava calmo ali. Deus me deu a graça de viver ali uma calma, uma paciência durante aquele período. Que uma vez um amigo meu chegou em mim, colocou a mão no meu ombro, eu virei assim, ele falou: como você consegue? Como você consegue? Eu falei, voltei para o céu e falei: existe um Deus que está velando e olhando por mim. Isso é características de uma pessoa convertida. Eu estava ali no canto, enquanto a gente orava, aí vinha no meu coração: uma pessoa convertida deseja a conversão do outro. Porque se eu não desejo a conversão do outro, se eu não rezo pelo outro, eu sou uma pessoa egoísta e não convertida. Eu só rezo: Senhor, cura minhas feridas, Senhor, liberta-me. Mas não olha para o não, Senhor, cura minha irmã. Não, é só eu. Senhor, cura isso. É importante, Tá bom para mim. É importante você orar por você também, mas olha para o outro. Torna novamente a voltar. Eu sou apaixonado pela vida dos santos da igreja, amados. Os santos da igreja, eles não viviam para ele.
Quem já assistiu o filme de São Felipe Neri, tem hora que São Felipe Neri, o único momento que ele tem com o Senhor, que ele pega o tercinho dele, o padre que convivia com ele chega chamando Felipe Neri para conversar, que estava precisando dele. Ele levantou o tercinho dele assim, eu entendi. Quando ele levantou, eu falei, isso é uma vida de entrega pelo próximo. O dia todo se entregando pelo próximo, por aquelas crianças, por aqueles adolescentes, intercedendo, orando por aquele povo, e à noite, no único momento que ele ia ter ali com o Senhor dele, se dispôs para ajudar o amigo. Isso é uma vida convertida. Isso é um homem que se preocupa com a conversão do outro. Se falar então de São Francisco Xavier, o homem que girou 2 voltas no mundo, se fosse para colocar, andando, pregando conversão, anunciando o Evangelho, ressuscitando mortos, realizando milagres e prodígios. São Francisco Xavier ressuscitou para mais de 27 mortos. Uma vez São Francisco Xavier estava pregando sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, e as pessoas não se abriam à conversão, e aquilo machucava o coração de Francisco Xavier. Ele falou o seguinte: olha, porque na época existia uma heresia, tipo os testemunhos de Jeová hoje, entendeu? Que o Espírito Santo era só uma força de Deus, não era a terceira pessoa. Ele falou, se o Espírito Santo de Deus não for a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós iremos até o cemitério mais próximo, você vai desenterrar a pessoa que morreu mais recentemente, e eu vou clamar pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa vai levantar. Se ela levantar, se ela ressuscitar, você se converte ao catolicismo e crê que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se ela não se levantar, eu me converto àquilo que você está pregando. E assim foi, desenterraram o morto. Francisco Xavier olhou para os céus, a multidão toda acompanhando. São Francisco Xavier olhou para o morto e falou, em nome da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo de Deus, levanta e anda. O morto levantou e as pessoas se converteram, caíram aos pés de São Francisco Xavier. Santo Padre, dê-nos o batismo. Dê glória a Deus, amado, aplaude esse Deus. E naquele dia vai narrar a história que todas aquelas pessoas que estavam com o coração endurecido se converteram, passaram pelo processo da conversão. Veja a importância de você se preocupar, buscar a conversão do outro. Eu sei que tem mães que mais oram pelos filhos, acho lindo isso, porque o meu processo de conversão passou pela oração da minha mãe. Eu sei que tem mães que gastam o joelho pelos filhos. Se você parar para ouvir o tanto de testemunhos que tem de mães que alcançaram a conversão dos seus filhos, aquelas que não desistiram, que perseveraram. Quem aqui já ouviu falar do Charles Vieira? Eu lembro que ele contando o testemunho dele, que ele chegava loucão, embriagado, deitava na cama e a mãe dele estava com o rosário esperando ele, rezando aquilo ali. Falava, meu Deus, que lindo, que testemunho de fé, que pessoa que realmente tem um coração convertido e se preocupa com a conversão do outro. Hoje, às vezes, o Papa Francisco, no primeiro dia do ano, pede para orarmos pela paz do mundo. Já? Se você fazer uma pesquisa entre nós, católicos, que devemos ser obedientes ao Papa, 30% vai orar pela paz do mundo. Precisa estar passando aí pelo passo da obediência. Precisamos, assim, ter a consciência que o outro, não sou eu, tá bom, glória a Deus, eu passei pelo processo do batismo do Espírito, sou uma pessoa renovada, renuncio ao mundo, mas eu tenho aquele que está do meu lado que também precisa. E não tem que ser só o marido e só o filho, não, porque ele também se torna egoísta, só a minha família e os outros. E os outros? O próximo, como diz Papa Francisco, o próximo é o primeiro que você encontrar na rua. O próximo não só é aquele que está na prisão, não, o próximo é o primeiro que se encontrar na rua. Se eu pisar na rua ali e o próximo cruzar até mim, ele é o meu próximo. É com ele que eu já preciso, é ele que já é o meu próximo. O Papa Francisco fala isso, olha, o próximo é o primeiro que se encontrar. Eu fico pensando que eu não vou rezar, não, o próximo é o primeiro, você cruzar. Então ter essa preocupação, essa consciência que o outro também, eu preciso, se eu sou uma pessoa convertida, eu preciso rezar pela conversão do outro. E o último passo aqui que eu anotei foi a caridade, porque se não existir caridade, nada disso do que eu falei aqui vai dizer as Sagradas Escrituras. Nada disso do que foi pregado aqui, nada do que São Francisco de Assis viveu valia.
Se não fosse a caridade, São Francisco de Assis desapegando de tudo que ele desapegou, de nada teria adiantado. Vai dizer São Paulo, se ele desse o corpo dele para ser queimado pelo outro, se não houver caridade, de nada adianta. Precisa haver caridade, amor. Amor. Precisa haver isso. Você fazendo, é uma minha obrigação, deixa eu rezar aqui, porque o Papa pediu, não vou rezar para conversão. Mas de nada precisa ter amor. Caridade. Para que, por menor que seja o gesto, a caridade, o amor, o zelo com que você faz, isso significa muito para Deus. Uma vez um santo perguntou para Deus o seguinte: Senhor, naquele convento, me mostra qual a alma mais santa que existe naquele convento. Jesus falou para ele: vai até lá que eu irei lhe mostrar. Chegou lá, a Madre Superiora atendeu o homem falou: me apresenta todas as irmãs que aqui convivem. Então a Madre Superiora começou a apresentar todas, e Jesus falou: não é nenhuma dessas. Então ele perguntou: existe mais alguma irmã? Parece uma história de Jessé e Davi, né? Ela falou: olha, existe uma, mas ela fica na cozinha, ela está descascando batata lá em cima, ela está cozinhando para nós. Aí ele falou: me mostra essa. Ela falou: vamos subir. Aí ele subiu com a Madre Superiora. Quando chegou lá, Jesus permitiu que ele tivesse uma visão. A fumaça da batata que ela cozia subia como essência às narinas de Deus. Tamanho era o amor e a dedicação que aquela mulher cozinhava ali para as outras irmãs. Era que as outras estavam rezando, as outras estavam diante de Jesus, mas fazia com mais amor, com mais dedicação aquela que estava na cozinha ali, cozinhando e descascando batatas. Subia como essência às narinas de Deus. Para você ver a importância da caridade. Um coração convertido, uma alma convertida, ela precisa ser caridosa. Está aqui o reflexo dos primeiros cristãos. Eram pessoas caridosas, se preocupavam com os outros, eram pessoas totalmente desapegadas de si mesmas, eram pessoas totalmente caridosas. Amém, meus irmãos? Então que possamos pedir a Deus essa graça da conversão, da fé, dessa fé ser inflamada dentro de nós. Possamos crer nesse Jesus que morreu, que foi crucificado e ressuscitou por cada um de nós. Vamos rezar, meu irmão? Rogério, nós temos um vício dentro da Igreja Católica, assim, separar o que é norma de conduta e o que é conversão. Eu sou bom, eu dou certo no veículo, eu dou a ré, eu pago os impostos, sou bonitinho, respeito as placas, faço direitinho, eu não estou pegando. Minha sexualidade não está inteira, está certinho. Norma de conduta é uma situação. Até o Espírita faz norma de conduta das coisas. Nossa, conversão é muito mais que isso. O que você está fazendo, Deus quer algo mais de você. Eu cito até o exemplo de Paulo nas Sagradas Escrituras. Paulo era uma pessoa que tinha norma de conduta exemplar diante dos judeus. Paulo era um cara para os judeus, mas ainda não era convertido. Precisou cair do cavalo na estrada de Damasco para passar pelo processo da conversão. Então vamos ficar de pé. Alguma canção? Não pode. Para a gente cantar, a gente tem que rezar. Sabia? Primeiro reza, depois canta. Então diz para você mesmo: Senhor, eu preciso de mudança em minha vida, Senhor. Eu preciso algo mais, Senhor. Me impulsiona, Senhor. Diz o seu nome, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Qual o seu nome de batismo? Rogério Leal. Diz para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me impulsiona, Senhor. Me impulsiona, Senhor. Eu quero algo mais, Senhor. Eu quero algo mais. Algo que venha de Ti, Senhor. Algo que venha de Ti, Senhor. Não pela emoção,
não pela emoção, mas pela unção do Teu Espírito Santo. mas pela unção do Teu Espírito, Senhor. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito. E vai desejando isso. Pois minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito. Diz para Ele: minha alma reviverá. Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Batiza-me, Senhor Jesus. Batiza-me, Senhor Jesus. Converte-me, Senhor. Converte-me, Senhor, com Teu Espírito. Diz para Ele: minha alma reviverá. Converte-me, Senhor. Converte-me, Senhor, com Teu Espírito. Derrama, Senhor, a graça do batismo do Espírito Santo no nosso meio, Senhor. Realiza, Senhor Jesus, nessa noite no nosso meio a efusão do Santo Espírito do Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem convertendo os nossos corações nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vem tocando nos nossos corações nessa noite, Santo Espírito de Deus. Vem transformando, Espírito Santo de Deus, o nosso coração. Vem transformando a nossa mentalidade, Espírito Santo de Deus. Vem inflamando a nossa fé nessa noite, Santo Espírito de Deus. Vem nos alcançando com a Tua graça, Santo Espírito de Deus. Porque precisamos ser pessoas convertidas. Precisamos ser pessoas que amam a Jesus de todo o coração. Então vem, Espírito Santo de Deus, o Senhor que convence a respeito do pecado. Vem nessa noite, Espírito Santo de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus. Toca no nosso coração. Toca no mais íntimo do nosso coração, Espírito Santo de Deus. Toca no mais íntimo, para que assim possamos renunciar a todo o mal que ainda habita em nós, a todo o pecado que ainda está impregnado na nossa alma, Espírito Santo de Deus. Vem nos dar força, Espírito Santo de Deus, para expulsar todo o pecado que habita dentro de nós, Espírito Santo de Deus. Nos fortalece, Espírito Santo de Deus.
do Espírito Santo, desejo de orar. Diz assim comigo: Senhor Jesus, me dê a graça de orar mesmo, na ação do Espírito Santo. Eu quero, Senhor. Me capacita, Senhor. A orar com os santos anjos. O céu ora assim. Que venha o céu sobre a minha vida. A oração carismática. Em minha vida. Vem, Espírito Santo. Se você não ora em línguas, não tenha medo em orar. Existe uma tentação grande, 3 tentações muito fortes para quem não ora em línguas. A primeira é: você acha que vai estar copiando a pessoa do lado. Essa é a primeira. A segunda tentação de você não orar em línguas é que você acha que é palhaçada. E a terceira que eu não quero, é coisa conduzida pelas pessoas. O humano deseja isso. Porque ele consegue e eu não consigo. Primeiro você tem que fazer a neurolinguística. Levanta seus braços, vem. Levanta seus braços. E agora você esquece quem está do seu lado. Eu estou conduzindo você, estou mandando você fazer. Estou fazendo você se liberte disso. E suavemente. Vai. Outro passo muito importante é que a oração em línguas, o Espírito Santo precisa da sua voz, precisa das suas cordas vocais. Você precisa abrir os seus lábios, abrir a sua boca, deixar o Espírito Santo agir. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que é do ser humano, que é algo criado por você. Seja livre do Espírito Santo. Levanta os seus braços, ora ao Senhor. Se você não sabe orar, fala aleluia, glória a Deus. É importante as suas palavras. Isso é catequese de oração. Vai dizendo Senhor, vai orando, vai agradecendo. Se você já ora em línguas, não tem problema. Não desperdice o tempo, amanhã você não sabe o que vai acontecer. Hoje o céu se alegra, sobre os corações toda graça tu dás. Toma posse dessa palavra. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai.
homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Mais forte, hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Mais uma vez. Hoje eu posso ser. Quero ver você. Dá pra ser mais forte. Hoje eu posso ser. Canta com vontade. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Mais uma vez. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Por isso vem, vem. Vamos aplaudir o Senhor e a presença do Espírito Santo entre nós. Essa música, acho que Deus inspirou no meu coração, que no momento em que nós estávamos orando, a impressão que eu tinha era que o céu realmente abria, derramando bênçãos e bênçãos sobre nós. Amém.